Muito bem-vindo e muito bem-vinda. Então, nós vamos tirar as dúvidas que vocês me enviaram sobre o episódio 1 da semana do Domínio nas Análises. A nossa aula 1, nosso episódio 1, então, foi sobre os pontos cegos de quem trabalha com diversidade genética. Nós falamos de aproximadamente 19 pontos cegos, mas depois, no decorrer dos outros episódios, eu acho que foi até mais de 20. Então, vocês estão super preparados e super preparadas para enfrentar o campo de batalha, tendo essa perspectiva e sabendo onde vocês vão pisar. Se tiver alguma dúvida, coloca para mim nos comentários, me manda, tá? Pra gente tirar. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma aula do episódio 1, do episódio 2 e do episódio 3. Então, se você me enviou uma dúvida que corresponde ao episódio 2 ou 3, não fique triste que ela será respondida amanhã e quinta-feira para a gente poder fazer as coisas bem certinho e não ficar uma coisa muito extensa, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Outra coisa também que eu quero conversar com você é que eu não vou ficar lendo aqui as perguntas, tá? Mas eu fiz tipo um geralzão dos pontos principais que me foram enviados. Essa pergunta que eu vou falar para vocês, né, não foi enviada por ninguém, mas é uma pergunta que eu tô fazendo de por que é importante que nós estudemos os pontos cegos, né? Por que é importante que você saiba quais são eles e como isso te resguarda? Pessoal, se você começa com uma base errada, é um efeito dominó. Não tem jeito. Sabe aquela coisa assim que não dá nem para salvar? Porque às vezes a gente faz algumas cagadinhas que dá para salvar, né? Então, por exemplo, isso aqui dá para salvar, remenda aqui, remenda colar. Só que com dado genético não dá para salvar. Por quê? Porque a gente trabalha com a variação genética, né? Então, se a variação estiver feita de forma errada, a forma como você organiza os seus dados, obviamente todos os resultados que se baseiam deles estarão errados. É por isso que eu bato tanto na tecla de olhar para os seus dados, olhar para a forma como você está mostrando, para saber qual marcador é adequado, para saber quais análises você pode fazer com aquilo que você tem, tá bom? Então, se liga nessas coisas, porque isso daí com certeza vai tirar muito dor de cabeça sua, tá? E lembrando que a nossa turma do curso Método DNA está com as inscrições abertas e olha só, é a última turma que nós teremos. Sim, eu estou falando sério. Deste curso é a última turma, tá? E por que, Nath, é a última turma desse curso? Gente, porque é um curso muito, muito, muito intenso e eu preciso dar o suporte para ele. Quando eu criei, eu não imaginei que era tanto conteúdo, de verdade. Porque como eu estava no presencial e aí eu trouxe para o online, eu não tinha dimensão de verdade do que eu tinha feito. Então, muito provavelmente eu vou parar e vou reestruturar novos cursos. E esse cursão que a gente tem, que é o método DNA, se transformará em 2 outros cursos. Então, quem entrar agora está pagando um valor muito menor do que os próximos cursos valerão, com muita informação e vai receber sempre as atualizações que a gente colocar ali sobre esse curso, tá bom? Então, vamos lá. Primeira dúvida que vocês me enviaram, algumas pessoas, várias me mandaram mensagem sobre como selecionar os marcadores moleculares. E eu achei essa uma excelente pergunta, tá? Porque ela realmente está ali na base. Gente, vou começar com a filogeografia. O que acontece? Eu vou dar um exemplo meu, assim, que aconteceu comigo. Tem um marcador específico para quem trabalha com planta, chama PSBA, tá? E o que o pessoal usa muito para bicho é a tal da COI. Muita gente utiliza. E aí o que acontece? Via de regra, a gente espera que esses marcadores sejam polimórficos. Por quê? Porque geralmente eles são. Então a gente parte do princípio que eles são polimórficos. E o que eu sugiro que vocês façam antes de sair aplicando? Agora isso vale para micros e para sequências. Que vocês façam um screening. Porque eu peguei esse marcador PSVA e eu testei para uma espécie e deu polimorfismo maravilhoso como eu esperava. Joguei numa espécie irmã, porque joguei assim, eu amplifiquei, né? Tô falando aqui a terminologia mais informal, mas enfim. Eu amplifiquei toda uma espécie irmã, assumindo que ela seria polimórfica. E adivinha o que? Ela era monomórfica.
Qual que foi a minha sorte? Que ela era monomórfica. A minha sorte é porque eu queria fazer um trabalho entre espécies irmãs, então eu precisava do mesmo marcador. E como era um trabalho populacional, eu tive muita sorte, mas essa pode não ser a sua sorte. Então, tome cuidado com isso, tá? Então, cuidado com esse negócio de você pegar um marcador que alguém falou, esse marcador é polimórfico, ou porque a maior parte dos trabalhos que a gente observa na literatura reportam esse tipo de marcador. Primeira coisa que você tem que fazer é um teste para verificar se de fato esses marcadores eles apresentam polimorfismo, porque você pode perder tempo, dinheiro, acontecer como aconteceu comigo, né? Então eu não pude usar esse marcador para um trabalho populacional dessa espécie que eu estava estudando. Ele foi utilizado porque eram espécies irmãs, então entrou num grande trabalho maior, mas perceba que se fosse só um trabalho de uma única espécie que eu estivesse a estudar, o que ia acontecer? Não ia, né? Que é o que eu sempre falo para vocês, a gente não quer marcador branco do olho. A gente não quer esse tipo de marcador, porque esse marcador não diferencia nada, não diferencia ninguém. Um dia eu vou mostrar para vocês como é que ficou esse trabalho, que não tem variação. Você olha lá, não tem nada, né? Mas, então, como eu só quero deixar claro para vocês esse cuidado que você tem que ter de não sair pegando aquilo. É o que eu falei sobre a selfie do dado genético. Quem assistiu a semana sabe do que eu tô dizendo, né? Às vezes um colega fala, cara, isso aqui funcionou para mim. Pode funcionar para você? Pode. É um bom indicativo? Sim, claro, a gente tem que usar a experiência do outro, mas você não pode assumir que você vai sobrepor toda aquela inteligência do dado dele para o seu dado. Então, não é porque um marcador funcionou para alguém que vai funcionar para você, tá? Ou que você vai ter polimorfismo com ele, todas essas coisas. Bom, como eu faço então para selecionar marcadores? Dito isso, né? Agora aqui tanto para os micros quanto para as sequências. Eu vou na literatura e faço uma busca de todas essas regiões que eu quero estudar, né? Primeiro eu vou ver se eu quero estudar uma região que ela é expressa, ou eu quero estudar uma região que não é expressa. Se eu estou trabalhando com marcadores microsatélites, o que eu preciso fazer? Olhar na literatura se já tem publicado para o organismo que eu estou estudando. Então, perceba, se você tem uma espécie de interesse e não tem marcador descrito para ela, tipo assim, não tem um microsatélite descrito para essa espécie. Imagina quão mais difícil vai ser para você trabalhar com ela, porque aí você vai ter que desenvolver esses marcadores microsatélites. Então, uma boa estratégia quando você for começar o seu trabalho é verificar se já tem marcadores microsatélites descrito para essa espécie que você está pensando em estudar, que você objetiva investigar a diversidade genética. Nath, não tem marcador, o que eu vou fazer? Então, cara, neste caso, você pode ver se tem um marcador microsatélite que foi desenvolvido para essa espécie, desculpa, para uma espécie irmã, para espécies do mesmo gênero, espécies que sejam filogeneticamente próximas uma das outras. E aí o que você vai tentar fazer é transferir este primer desenvolvido para uma espécie específica para outra espécie. Então a gente chama isso de transferibilidade. O próprio nome já fala, galera, transferibilidade, transferência. Então eu vou tentar transferir algo que foi desenvolvido para uma espécie em outra espécie. Por que tem que ser espécies filogeneticamente próximas, Nath? Por quê? Porque a gente quer amplificar a mesma região que foi originalmente descrita no genoma. Eu não quero amplificar regiões aleatórias, porque quando você trabalha com marcadores microsatélites, uma das coisas que a gente tem que entender é que os dados precisam ser reprodutíveis, tá? Então, se for um fragmento aleatório que você amplificou, que você fez cópias dele, não necessariamente é aquela região que foi desenhada aquele microsatélite. Então, as nossas inferências podem estar completamente erradas. É por isso que você tem que tomar o cuidado de buscar espécies que sejam filogeneticamente próximas para que você faça, então, o seu trabalho. Porque imagina só, supondo que você tem uma região que foi descrita para amplificar a chave de fenda, tá? E aí depois você transfere esse marcador, ele amplifica, mas para outra espécie ele está amplificando isso aqui que eu esqueci o nome. Gente, eu esqueci o nome disso aqui. Alicate.
Aí ele tá amplificando alicate, mas veja, alicate não é chave de fenda, entendeu? Então tem que tomar esse cuidado. Se eu pego e transfiro, faço a minha transferibilidade para espécies próximas, muito provavelmente eu estou amplificando alicate na espécie que foi transferido o marcador microsatélites, sacou? Então, primeira coisa, quando você vai fazer seu estudo, é buscar, então, no caso dos micros, se tem publicado, se não tem, você pode fazer a transferibilidade, senão você vai ter que ir para o desenvolvimento de microsatélites, que é uma etapa um pouco mais complexa, porque aí você tem que achar os microsatélites, caracterizar, selecionar aqueles que têm polimorfismo, tá bom? Sequência. Sequência, gente, nós temos para a filogeografia marcadores que nós chamamos de marcadores meio que universais, sabe? De algumas regiões aí que a gente usa muito na filogenia e tudo mais. Então, o que você tem que fazer? Faz um levantamento dos marcadores que tem disponíveis. Eu até tenho isso para planta, tá? Quem tiver interesse em trabalhar com planta, eu posso enviar para vocês esses marcadores, porque eu fiz esse levantamento quando eu fui trabalhar com a minha espécie. E aí você vai testar esses marcadores nas suas populações. E agora essa dica vale para os dois, para qualquer marcador. Alicate, minha amiga Thaís, chegou aqui com delay. Obrigada, viu? Alicate. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um negócio que chama screening. Você vai pegar alguns indivíduos das populações que você tem e busque indivíduos de populações distintas, tá? Tente fazer essa caracterização inicial em populações distintas, viu? Aí, o que acontece? Você faz um teste com um númerozinho pequeno de indivíduos. Se você fizer o teste e encontrar polimorfismo, cara, que massa! Encontrei polimorfismo. Se você faz esse teste e não encontra polimorfismo, tchau, meu filho, não quero saber de você não, você é branco de olho, não me ajuda com nada. Aí então, você vai poder, inclusive, elencar quais foram aqueles que deram mais polimorfismo. Obviamente que se você não tiver dinheiro, você não vai sair aí pegando um monte de marcador, nada a ver, né? Não, você já dá uma olhada na literatura, aquele marcador que foi estudado, que você viu que tem um polimorfismo, porque ele tem uma chance maior de ter polimorfismo nas suas populações. Então, várias pessoas me perguntaram isso durante a semana do DNA, no nosso episódio 1, e eu acho que eu respondi, mas se ficou alguma dúvida, vocês me enviem, que essa semana eu vou responder vocês tudo isso que vocês procuraram para mim, tá bom? E eu sumarizei, acho que era basicamente isso que a galera me perguntou. Outra coisa que me perguntaram, e para quem tá no YouTube, tá vendo aqui uma imagem de gel? Quem não tá, imagina aqui comigo. A gente tem algumas pessoas aqui que trabalham com gel de poliacrilamida. Nem todo mundo trabalha com sequenciamento, com a genotipagem em sequenciador automático. Então, quando você genotipa com os microsatélites, você pode fazer o sequenciamento automático. Algumas pessoas fazem em gel de poliacrilamida, corando com prata. E a pergunta foi a seguinte para mim: se quando a pessoa faz o gel lá, tem que colocar o marcador entre cada primer. O marcador, ele é como se fosse uma régua, tá? Porque quando a pessoa genotipa em gel de poliacrilamida, deixa eu ver se eu acho uma régua aqui. Peraí, gente, que aí fica mais fácil de explicar. Quando a pessoa genotipa em gel de poliacrilamida, ela precisa ter como se fosse um marcador mesmo, uma régua, para ela poder genotipar, para ela saber a altura da banda, para ela saber o número de pares de base. Então, aqui a gente tem uma reguinha, tá? Então, quando você genotipa no gel de poliacrilamida, essa régua, ela é uma referência. Então, se a sua banda, por exemplo, apareceu aqui, você sabe que essa aqui é a altura de acordo com o marcador que você colocou lá, e aí você consegue fazer a genotipagem comparando com essa reguinha aqui. Quando a gente usa no gel, a gente chama isso de ladder, são os marcadores que a gente tem. E aí tem vários tamanhos e tudo mais para a gente poder comparar estes fragmentos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um marcador para me ajudar a fazer essa genotipagem, e aqui ele tem um tamanho de 170 pares de base. Então, eu sei que comparando aqui essa bandinha do indivíduo 1 com ele aqui do lado, eu tenho aproximadamente 172 de genótipo, tá? O que a pessoa queria saber? Se eu tinha que colocar um marcador bem aqui separando os primers para não confundir.
Gente, não precisa desde que você tenha uma coisa que chama organização, tá? Se você tiver uma ata muito bem organizada, se você tiver as coisas tudo certinho, arrumadinho, você vai saber exatamente aonde que é cada pocinho, aliás, é bom que você saiba. Você tem que saber o que é cada pocinho, o que é cada indivíduo, senão outra coisa que além da parte de preparação de indivíduos é importante você saber, pelo amor de Deus, qual que é o indivíduo que você está trabalhando. Porque, gente, eu já conheci pessoas que, ai, dá até dor no coração, que nomearam errado a extração de DNA, que nomearam errado a PCR, que às vezes foi aplicar um gel, pulou o pocinho e genotipou uma coisa, achando que era de um indivíduo, mas que era de outro, entendeu? Então, assim, cuidado com esse negócio, isso é muito sério. Obviamente que se você tiver grana no lab e quiser colocar e achar que te ajuda na genotipagem, colocar mais um marcador aqui no meio, pode pôr, não tem problema nenhum, mas não é necessário. O importante é que você tenha esses números certinhos, tá? E sobre isso também, o pessoal me perguntou como é que era um indivíduo homozigoto na genotipagem de gel. Então, esse primeiro indivíduo aqui, ó, que só tem uma banda, é um indivíduo homozigoto. Por quê? Porque ele tinha duas cópias iguais daquele alelo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tesoura, faz de conta que são duas tesouras iguais, tá, gente? Faz de conta, usa a imaginação. E aí, elas são iguais, e são duas. Então, esse aqui é um genótipo de um homozigoto. Aí, o que acontece? Fui lá, fiz o meu gel. Isso também vale lá para o sequenciador automático quando você faz a sua genotipagem de maneira eletrônica, vamos dizer assim, automática, desculpa. Então, sobrepôs aqui o tamanho, é a mesma forma, eu tenho um homozigoto, mas eu tenho duas cópias. Eu tenho duas cópias, eu tenho duas cópias, é o mesmo tamanho. Por isso que a gente vê no gel só uma banda. É porque só tem um alelo? Não, é porque os dois alelos são iguais. Mas agora, se eu tenho um heterozigoto, então eu tenho um alelo tesoura e um alelo alicate, o que acontece? Tchupi! Você não tem sobreposição de tamanhos, né? Então, se você não tem sobreposição de tamanhos, você tem duas formas alélicas distintas, portanto, você tem um heterozigoto, tá bom? Ó, minha amiga linda aqui, ó. Gente, escutem a dica da minha amiga Thaís, porque essa pessoa sabe muita coisa. Façam um procedimento somente após o planejamento e a descrição na ata. Fantástico. Não acreditem na cabeça. E essa pessoa sabe o que ela está falando, porque ela trabalha muito com laboratório. Tem um vídeo no canal só sobre isso, viu, gente? Sobre planejamento, sobre como você pode ter uma ata muito maravilhosa. Dê uma assistida lá. Realmente, nunca vá para o campo de batalha sem o seu planejamento nas mãos. Porque se alguém me perguntar o que eu comi no almoço hoje, eu não vou lembrar. Só lembro que eu comi um tomate maravilhoso que meu esposo fez. Mas eu não lembro o resto. Então, imagina quando a gente está no laboratório trabalhando com 1 milhão de populações, não é mesmo? Não é bacana. Ah, tá. Perguntaram também sobre o que seria um marcador monomórfico. Gente, o marcador monomórfico é o marcador branco do olho, tá? É o marcador que não tem variação. Então, esse aqui é um exemplo de marcador monomórfico. Se vocês observarem, o tamanho dos fragmentos são os mesmos. E aí, aqui eu quero entrar num outro detalhe que também me enviaram a pergunta, que foi o seguinte. Eu falei para vocês que quando a gente trabalha com eletroforese, pode acontecer dos fragmentos terem uma diferença de tamanho de uma corrida para outra. Isso significa que eles são de tamanho diferente? Não, porque o fragmento tem aquele tamanho porque ele é daquele jeito, pronto, acabou. Se você tá vendo ele maior ou menor, é um problema da sua visão, não do que ele é, entendeu? Então, quando você acaba fazendo vários tipos de géis e vai fazendo, mesmo que você coloque a mesma corrente, mesmo que você coloque coloca a amperagem, põe a mesma voltagem, olha lá o tempo, o cronograma certinho, cronometra certinho, às vezes sempre dá uma variaçãozinha nessas corridas, tá? De um tamanho da banda para outro. Se você observar nesse gel que eu estou te mostrando, ó, ele nem tá, se a gente for passar uma régua aqui, ó, a gente vê que é como se ele tivesse num formatinho de sorriso, ó. Então, o que acontece? Você pode achar que você tem um tamanho diferente do que realmente tem. Então, uma sugestão que eu dou para vocês é sempre utilizar no gel, se você estiver fazendo gel de poliacrilamida, tá? Você sempre vai utilizar um indivíduo que foi genotipado. Eu gosto de usar até uns 3, 4.
uns 4 indivíduos com alelos distintos, tá? Que você já genotipou, que você sabe que é aquilo lá, para que você possa manter eles como um padrão para te ajudar junto com o marcador. Porque aí, se durante a sua corrida você olhar e tiver alguma diferença, você vai falar, não, isso aqui é um artefato da técnica, porque eu já genotipei, tá? Pera aí que eu anotei uma pergunta, que essa daqui eu não decorei não, porque ela foi mais específica. Deixa eu só ver se tem mais uma aqui. Ah, tá. Então, olha só, a pergunta que eu recebi também foi a seguinte. Para identificar os heterozigotos no gel, é necessário conter na reação apenas um marcador, apenas um par de primer correto? Eu acho que eu até respondi ao Ilaira errado isso aqui, que na hora que eu li lá eu não entendi direito a pergunta, mas enfim, acho que eu entendi melhor agora. Então é o seguinte, quando a gente vai fazer a reação de PCR, a gente vai ter um par de primer, tá? E esse um par de primer, ele vai amplificar uma região de interesse. Por que é um par de primer? Porque eu vou ter um primer aqui, supondo que essa aqui seja a região de interesse que você quer amplificar, tá? Vou mostrar aqui pro povo do YouTube também. Então, tem um par de primer aqui. Esse primer vai ancorar aqui nessa região e vai ancorar aqui nessa outra região, tá? Porque quando ele ancorar aqui, então a ATAC vai conseguir fazer o trabalho dela, que é criar cópias dessa região, porque a gente tem que especificar. Então, na PCR é isso mesmo, tá? Aí no gel você vai colocar essa reação, beleza? Você vai colocar essa reação lá. Só que algumas pessoas que trabalham com sequenciamento automático para economizar grana, para economizar tempo, pega esses produtos de PCR, tá? Uma vez que eles estão prontos, e eles fazem a genotipagem eles fazem a corrida dentro do sequenciador com vários primers, tá? Eu não gosto de fazer isso, não tenho experiências muito boas, mas tem muita gente que funciona e dá super certo. Só que para você fazer isso, para você colocar mais de um par de primer para genotipar no sequenciador automático, o que você tem que fazer? Você tem que colocar labels, tá? Marcas diferentes, cores de fluorescência diferentes para você identificar a criatura. Então, quando a gente trabalha com sequenciamento, com a genotipagem no sequenciador, você vai identificar aquele alelo por cores. Então, se você colocar todo mundo verde, se você colocar mais de um primer na genotipagem e todos eles estiverem marcados com fluorescência verde, temos problemas aí, vai ser complicado. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, você tem que combinar, então, fazer essa template aí com tamanhos de fragmentos distintos. Então, por exemplo, às vezes o microsatélite ele vai de 130 pares de base até 200 pares de base. Então, você sabe que os alelos deles estarão nesse range, de 130 a 200. E outro alelo vai de 250 a 350. Então, não vai ter sobreposição de pico desses primers. Então, eu posso fazer essas corridas juntas, porque não terão sobreposição de pico, e aí, para facilitar, eu coloco cada uma delas com uma label, com uma fluorescência de cor distinta, tá bom? Essa é uma estratégia que a galera faz para economizar, porque você faz uma só corrida e já sai com a sua genotipagem. Eu não tive uma experiência muito boa, mas isso não significa que não funcione, é só porque eu tive que repetir muitas vezes as minhas coisas. Mas tem gente que funciona muito bem, obrigada. Tá bom? Ah, sim. Outra coisa que foi questionada foi sobre o BIM. Eu falei para vocês que o BIM era um ponto cego nas análises, né, da preparação de dados. Gente, o BIM, ele é utilizado dentro do programa GeneMapper e ele é como se fosse a mesma reguinha que eu falei para vocês lá de quando a gente usa o gel de poliacrilamida, ele é a mesma reguinha, tá? Só que a gente tem que especificar esse BIM de maneira certíssima lá dentro do nosso do GeneMapper, porque se eu faço isso de forma errada, o que pode acontecer? Eu vou colocar tamanhos de fragmentos errados. Então, você tem que pegar lá o seu marcador, ver se está tudo certinho, e aí pegar esse BIM e colocar a informação do tamanho do seu fragmento.
tá? Então, por exemplo, o seu fragmento vai de 100, por isso que eu falei que você tem que olhar na literatura a caracterização do seu primer. Seu fragmento vai de 130 a 200. Então, você vai colocar esse valor de intervalo lá no GeneMapper para que ele consiga fazer a análise. Se você colocar fora desse range, ele não vai conseguir fazer a leitura. Então, muitas vezes as pessoas me mandam mensagem falando, Nath, mas eu não sei o que eu fiz de errado, que não funcionou aqui a minha genotipagem, não deu certo. Não, não é que não deu certo, é porque você estava olhando um bin errado, você tinha colocado uma coisa errada lá. Ok. Próximo ponto de pauta que vocês me enviaram sobre número de amostras, tá? Eu quero te falar que esse é um assunto um pouco complexo, porque a gente tem um número de amostras que seria interessante conter nos trabalhos, e eu já vou te falar que em genética de populações entre 25 a 30 indivíduos é um bom tamanho. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um artigo para mostrar para vocês darem uma olhadinha super bacana que fala sobre isso, né? Que eles dizem que de 25 a 30 indivíduos por população já é um número interessante para estabilizar as frequências alélicas. Então, a gente mostrando mais do que isso, não necessariamente você estaria coletando algo a mais. Obviamente, isso daí não vai ser aplicado para quem trabalha com banco de germoplasma, porque quando você trabalha um banco de germoplasma, você quer caracterizar o banco de germoplasma, não uma população natural. Então, aí você vai genotipar o banco de germoplasma, porque você quer ver se ele representa variabilidade, como que ele está, qual é o genótipo daquele indivíduo. É diferente a proposta do trabalho. Por isso que eu sempre falo para vocês, qual é a pergunta biológica que está fundamentada a sua pesquisa? Essa pergunta é norteadora das suas coletas, da seleção dos marcadores, da seleção das análises que você vai fazer, porque nas análises, gente, é o que a gente vai extrair ali para poder interpretar as nossas coisas. Então, não é porque alguém falou para você, cara, usa tal programa. Aí você fica doido porque o orientadora mandou usar um programa que não necessariamente precisava ser, entendeu? Só porque é fancy, porque é modinha, ou porque ele acha que da cabeça dele tem que ser aquilo lá. Não, você tem como argumentar, cara, não vou usar isso, posso usar outro, porque o que importa para você é o resultado estatístico, né? Não sair rodando igual uns doidos. Então, para a genética de populações de 25 a 30, para a filogeografia, depende, tá? Tem muitos estudos que falam uma coisa, outros falam outros, mas é entre 5 a 16 indivíduos, ok? Só que aí, gente, o que acontece? Não vou esquecer de colocar esse artigo, vocês deem uma olhadinha depois, tá? Na descrição do vídeo para vocês. O que acontece? Que eu até conversei com uma maravilhosa que foi participante da semana, né? Ela até questionou isso sobre a quantidade de indivíduos. Muitas vezes a gente não consegue coletar esses indivíduos, né? Então, olha, teve uma vez, gente, eu andei a Bahia inteira para coletar uma população de uma palmeira. Eu só queria uma população. E aí, quando eu cheguei ali na região de Barreiras, eu não sei se tem alguém aqui dessa região, de Barreiras, ali limite com Goiás, é uma cidade da Bahia, bem na divisa. Na verdade, estou mentindo, Eduardo Magalhães. Gente, não tinha nada lá, nem soja tinha porque eles tinham colhido. Era só o poeirão. Eu achei uma única palmeira. Rodei aquela Bahia inteira. Derreteu minha bota. Nunca vi um negócio desse. E achei um indivíduo. Aí o que eu ia fazer? Eu ia pegar e deixar. Ah, não, é só um indivíduo. Tchau, eu vou embora então. Uai, gente, eu achei um indivíduo, vou fazer o quê? Aí o que acontece? Quando você tem esse tipo de situação, você vai incluir o indivíduo lá, mas você vai colocar a limitação das suas explicações. Você não vai querer, eu não vou querer, por exemplo, falar, nossa, aqui com esse indivíduo eu percebi que provavelmente teve endogamia, porque ele é um homozigoto. Não sei, eu não posso falar isso, gente, eu não posso inferir esse tipo de coisa, porque eu estou trabalhando com um indivíduo, então aqui pode ser, não pode nada. Então aí você tem que ter cuidado com o que você está pensando a respeito e como você pode extrapolar. Eu conversei hoje de manhã, que a gente teve o nosso primeiro podcast aqui do Entenda Genética, vai chamar DNA Cast. Olha que chique, eu achei tão criativo, meu marido que deu a ideia
do nome, né? Então, a gente estava conversando, né, sobre essas hipocrisias que a gente tem e sobre como a gente também, às vezes, confunde a paixão com aquilo que eu quero enxergar e explicar. Eu mesma era uma pessoa extremamente apegada às minhas hipóteses e apaixonada por elas. Isso me cegava muito. Então, teve um momento que eu estava uma vez explicando um trabalho que eu comecei a viajar, gente, na migração do povo do Pantanal para Goiás, que se interferiu. Pode ter sido? Pode, mas eu estava avaliando isso? Não. Meus dados permitiam responder isso? Não. Mas eu estava tão apaixonada que eu não via isso. Então, quando você tem esse tipo de problema, registre, tá? Eu mandei um artigo para uma revista que eu tinha essa população de um indivíduo, tinha uma outra população de um indivíduo também. O que que eu fiz? Eu tinha foto, então mandei e falei, ó, galera, é o seguinte, neste local aqui é um local extremamente antropizado, a gente tem vários efeitos aqui ruins de devastação ambiental, é uma região que a produtividade é muito elevada, né, de soja, de milho, então a gente não tem muitas áreas de ocorrência natural dessas espécies mais, lá, e eu tinha um registro fotográfico. Então eu expliquei e foi tudo tranquilo, eu consegui convencer os revisores a publicar o artigo, obviamente com as limitações, as explicações que eu podia dar com aquilo, né? Bom, sobre isso também eu quero falar com vocês outra pergunta que me fizeram sobre quais populações amostrar. Primeira coisa, quanto dinheiro você tem? Gente, tem que falar de din-din, caches. Segunda coisa, você depende de alguém para isso ou estará nas suas mãos? Porque, como eu falei para vocês, quando a gente depende dos outros, dá um probleminha. É uma dependência ou uma colaboração? Se for uma colaboração, também aí é diferente. Por que eu tô falando isso? Porque a amostragem, especialmente para quem trabalha com filogeografia, Filogeografia, dependendo do jeito, a genética de populações, quando é caracterização genética de uma população, uma pergunta muito específica em loco, é mais tranquilo, tá? Mas, se você trabalha com genética de populações, aliás, com a filogeografia, para a gente ter um trabalho bacana, a gente tem que explicar o que aconteceu na ocorrência dessa espécie de uma forma mais ampla possível. Então, você precisa selecionar populações que representem a distribuição dessa espécie. Por exemplo, olha esse mapa aqui, ó. Nesse mapa aqui foi um trabalho que eu fiz e cada uma dessas bolinhas são os haplótipos que representam as localidades que eu estudei. Aqui do lado, nesses pontinhos pretos, são os pontos de ocorrência natural da espécie, tá? Então, se eu vou trabalhar com filogeografia, eu preciso fazer de uma maneira que represente isso daqui. Nath, mas olha só, você não tem aqui nessa parte mais norte. Não, eu não tenho. Mas aí como é que eu fiz a minha pergunta? Como eu circunscrevi ela? Eu queria avaliar, neste caso aqui, se eu encontrava barreiras hidrográficas entre as populações que eu havia coletado e como a filogeografia poderia me ajudar a compreender a dinâmica demográfica dentro do bioma. Então, perceba, eu circunscrevi a pergunta, né? Eu elaborei uma pergunta e usei a filogeografia como uma ferramenta de resposta, tá? Mas, se eu tivesse pegado, por exemplo, 20 populações e tivesse coletado todas elas bem aqui, ó, provavelmente eu não encontraria muita coisa, entende? Então, quando a gente vai trabalhar com filogeografia, você tem que tentar expandir isso daqui e ter essas amostras. Uma dica que eu dou para você é entrar em contato com o museu, com o herbário, tá? Gente, pede. Tipo assim, tem algum pesquisador que trabalha com a planta, com o bicho que você trabalha? Manda mensagem, pede para ele. Se ele não quiser te dar, porque muita gente assim não vai querer te dar, o que você vai fazer? Obrigada. Fim. Procura outro. Eu ganhei muitas amostras, doei muitas amostras também, porque eu fui atrás. Então, eu tenho um trabalho que tem, tipo, muita amostra. Justamente porque eu fui atrás, eu conversei com o pessoal de herbário, eu visitei. Os herbários me enviavam por correio, gente. Era uma gracinha. Beleza? Peraí, deixa eu ver. Qual que é a próxima aqui? Tá. Então, agora vamos mudar de categoria de perguntas. Eu tentei separar de acordo com as categorias que a gente tinha verificado, tá?
Eu falei para vocês lá dentro dos pontos cegos do nosso episódio 1 que a preparação dos dados era importante e que a gente tinha que editar um alinhamento a contento. E aí a pergunta que surgiu é a seguinte: como é que eu faço? Qual que é o exemplo de uma edição de um gel lá que tem um gel não, um alinhamento que tem um único passo evolutivo? E aí eu quis trazer para vocês um alinhamento real, porque lá eu só falei meio que a passar, mas eu não mostrei, né? Eu não vou abrir o Bioedit porque eu não quero que dê problema nesse stream safado. Então, eu coloquei para vocês aqui o print do alinhamento, tá? Olha só. Bem nesse cantinho aqui em cima, ó, do 80 mais ou menos ao 100, ao 95, tá vendo que eu tenho um bloco aqui de um jeito e aqui embaixo eu tenho outro bloco de um jeito? Quando eu falei para vocês sobre passos evolutivos, gente, eu tava querendo dizer o seguinte: algumas vezes a gente tem essas inserções em bloco no alinhamento, só que essas inserções em bloco no alinhamento representam um único passo evolutivo. Então, quando você for. Deixa eu catar uma caneta aqui. Quando você for editar o seu alinhamento, você vai pegar um nucleotídeo que vai representar todo esse bloco aqui, ó. Então, esse nucleotídeo aqui, eu vou escolher o C e o T, vai representar todo esse bloco. Isso significa que eu vou desconsiderar na minha análise. Deixa eu trocar de cor para ficar chique, para vocês entenderem. Eu vou desconsiderar da minha análise daqui para cá, ó. Para isso, você tem que editar o seu alinhamento. Nath, mas você está alterando a constituição genética. Meu Deus, não estou alterando nada. Você vai manter um alinhamento virgem aí, para você submeter no GenBank, com o sequenciamento certinho dos seus indivíduos. Por isso que você precisa ter uma organização muito certa. Por favor, não vai submeter o arquivo com essas edições de análise, tá? Você vai fazer o alinhamento, a inspeção visual, claro, corrigir eventuais erros que tenham, mas essas edições que a gente faz para análise não vai fazer isso que vai te dar dor de cabeça. Guarda ele lá, que é isso que você vai submeter para o GenBank, ok? Mas para suas análises você vai precisar, porque senão, o que os programas vão interpretar? Cara, mutação, que beleza! Um passo evolutivo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente pode ter uma superestimativa de tempo de divergência das relações, sacou? Então, é por isso que você tem que colocar um único representante aqui, porque a probabilidade de, durante o processo evolutivo, ter ocorrido uma mutação, e do lado uma outra mutação, e do lado uma outra mutação, e do lado uma outra mutação, enquanto isso temos deriva, temos seleção, e uma outra mutação. Imagina! Por parcimônia, isso aqui é muito improvável. Então, por isso que a gente pega aqui e vai escolher só dessas regiões para representar esse grande bloco aqui, tá? Uai, terminou? Terminou! Eu acho que terminou. Gente, é isso então. Tem alguma dúvida aí que vocês tenham? Se tiver, é só mandar que a gente responde, tá bom? Eita! Tem, mas isso aqui eu vou responder depois. Tem umas dúvidas aqui sobre o curso. Depois eu vou responder nos stories para vocês. Então, lembrando que a turma do Método DNA está aberta e fechará para sempre, de verdade. Essa é a última vez que a gente vai ofertar o curso. Não ofertaremos mais este curso no formato que está. É um curso muito completo. Eu fiz hoje um levantamento, um inventário. Eu falei para vocês que tinha uns 15 programas, na verdade tem 25 programas que a gente utiliza dentro dele, tá? E por ser um curso muito grande, muito extensivo, eu não consigo mais mantê-lo. Então, ele é como se fosse meio que 2 cursos dentro de um único curso só. Passarei por uma reestruturação aqui. E eu coloquei, como diz o povo, meu cookie na reta. Eu falei para vocês que além da garantia, né, que são 30 dias, você pode acessar e se você não gostar, você só me manda uma mensagem e fala: Nath, não gostei, não quero isso para mim. Tá bom, eu te devolvo o seu dinheiro. E também, depois, se você ficar, tem uma garantia uma condicional, né? Que aí depende de você. Que se você falar, cara, eu fiz tudo isso aqui e não consigo analisar. Mas você tem lá as coisas certinho na nossa página, tá? Explicando. Mas você tem que ter feito todas as análises, ter feito resumo das aulas, seguido o tutorial. Porque, gente, em cada aula que eu faço,
Cada programa tem um tutorial, e o tutorial é elaborado por mim. Eu até recebi uma pergunta de uma moça perguntando se era em inglês o tutorial. Eu falei, não, sou eu que faço. Então, é um material autoral, tá? Eu tenho um modelo de input de cada programa. Então, você está comprando não só a aula em si, mas a inteligência, né? Porque com esses modelos de input, você pode usar para o seu trabalho, modificar. É uma coisa que você vai ter ali para sempre. Tem também os artigos que eu coloco, sites. É muito legal. Muito bacana mesmo. Então, se você tiver alguma dúvida a respeito, eu posso conversar com você. A gente liga, conversa, eu te mostro como funciona tudo. Ah, tá falando da garantia incondicional, né? Não, condicional. E aí, o que que acontece, então? Dentro dessa garantia condicional, condicionada a você, se você fizer tudo isso, assistir, consumir todos esses conteúdos e não conseguiu analisar, eu vou sentar com você, elaborar um plano de ação de campo de batalha para mais 90 dias. Se você implementar o plano de batalha nesses 90 dias e não der certo e falar, cara, isso é fajuto, não funciona, vou devolver o valor do curso mais os R$ 500 do meu próprio bolso, tá bom? Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui a mais? Eu acho que não. Então tá, gente, muito obrigada. Que vocês tenham uma excelente noite, um excelente descanso. E amanhã a gente vai entrar para abrir o R safado, que deu problema, que vocês me enviaram. E aí eu vou ensinar alguns macetinhos para vocês conseguirem rodar o gráfico de vocês, porque eu sei que não deu certo para algumas pessoas e isso acontece mesmo, tá bom? Beijo grande, muito obrigada e até breve. Vocês estão escutando os gritos aqui? Vão escutar os gritos! Gente do céu, que loucura é essa dessa bodega, desse trem? Olha, eu vou falar, meu café, tá vendo? Isso aqui é um café, ele já é um café gelado. Como que isso é possível?